Eu queria falar com vocês sobre um tema, uma passagem que mexeu muito comigo. Semestre passado eu fiz a matéria de Epístolas Universais lá no seminário. E foi pedido que a gente fizesse um estudo profundo de um certo trecho, que é esse aqui que eu vou trazer, que chama exegese. A gente estuda, vê o que ele fala e tal. Esse trabalho eu fiz junto com minha colega de teologia, a Evelyn, que é minha amiga também. E aí eu gostaria que vocês percebessem como é maravilhoso o que Paulo, no livro de Romanos, que eu já quero que vocês abram aí, Epístola aos Romanos, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Meu desejo essa manhã é que o Espírito Santo impressione o seu coração em relação a essa passagem, tanto quanto ele impressionou o meu coração. Se mostre aberto a ouvir a palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que tem algo nessa passagem de que você tem muita necessidade de ouvir. Eu tenho certeza que há aqui pessoas que podem sair com sua fé renovada a partir da mensagem que Paulo disse há muito tempo aos romanos. E agora o outro Paulo está aqui falando sobre essa mensagem que Deus tem a dizer para você hoje. Então, Epístola aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 25. Deus, ele sempre quis estar junto do seu povo. O maior desejo de Deus foi habitar junto conosco. Não é à toa que ele enviou o seu filho para viver no meio de nós, para morar, habitar no meio de nós. Não é à toa que Apocalipse 21, 3 diz que a morada de Deus agora está entre os homens. O maior desejo de Deus é habitar com o seu povo e se fazer conhecido. O maior desejo de Deus é habitar com o seu povo e se tornar conhecido. E como Deus se tornou conhecido? É o que a gente vai ver. Paulo, ele mostra a tragédia que foi dos homens trocarem o conhecimento de Deus, de dar glória a Deus, para simplesmente dar glória à sua criação. Paulo fala como isso foi triste e como isso aconteceu, que também vamos ver. Além disso, a dificuldade dessa passagem, para alguns, é a ideia de que aparentemente Paulo está dizendo de que foi Deus que colocou aqueles humanos, aqueles seres humanos, aquelas pessoas na situação deplorável que o texto menciona. Dito isso, tendo isso em mente, leia comigo Romanos 1, capítulo 1, versos 18 até o 25. Mas antes, vamos fazer uma oração? Querido Deus, Senhor, tua palavra agora está aberta nas nossas mãos e que nesse momento, que o Senhor silencie toda a voz ao nosso redor, inclusive a nossa própria voz na nossa mente, para que nós possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra que o Senhor tem a nos dizer esta noite. Que não fale eu, mas que fale o Senhor através de mim. Que possamos ouvir essa mensagem e colocar em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, Romanos capítulo 1, versos 18 e 25, na minha Bíblia, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24 agora. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Apesar de ter essa declaração linda no final, esse texto traz uma situação terrível das pessoas. E por quê? Bom, o livro, a carta de Paulo aos Romanos, foi escrita no contexto de que os judeus se achavam superiores aos gentios. Os judeus se achavam o povo escolhido por Deus para, no sentido de superiores aos outros. Os judeus foram escolhidos por Deus como responsáveis de comunicar a imagem de Deus às outras pessoas. O problema é que eles simplesmente se apoiaram nessa imagem para se achar superior aos gentios. Paulo chega e diz, com sua carta aos Romanos, que todo mundo pecou. E está todo mundo na mesma. E o pecado iguala a todos. Mas Cristo, com a sua graça, é capaz de resgatar a todos. Amém? Essa é a mensagem de Romanos. Todo mundo pecou. Todo mundo carece da glória de Deus. Mas Deus criou um plano em que a sua graça é refletida e capaz de salvar a todo o que a aceita. Essa é a mensagem de Romanos. A ideia dessa perícope, onde o texto está inserido, esse texto, que vai desde o verso 18 até o verso 32, a intenção de Paulo é expor o fracasso dos gentios. O fracasso dos gentios em não reconhecer aquilo a que realmente deveria ser dado glória. Aquilo que realmente deveria ser adorado. Aquilo que realmente deveria ser enaltecido. Eles trocaram tudo. Então, fala disso, de como Deus abomina todo o pecado. E essas abominações são citadas mais especificamente a partir do verso 21. Além disso, podemos pegar esse texto e dizer que ele pode sugerir 3 pontos, que é o que nós vamos nos deter mais. No verso 18, fala da justiça divina que virá sobre os injustos irreverentes. E guarde essa palavrinha irreverente. Paulo chama os injustos de irreverentes. O que é alguém irreverente? Alguém que não reverencia. O quê? Nesse caso, Deus. Mas vocês vão ver como isso vai ser importante lá no final. Verso 19 e 20 dizem como Deus se tornou conhecido, como os seus atributos invisíveis foram possibilitados de serem vistos. Parece uma contradição, mas aqui Paulo diz que Deus conseguiu fazer isso. No verso 21 até o 25, aparece a recusa do povo em dar glória a Deus e o resultado disso, o resultado dessa escolha equivocada. Vamos começar pela justiça divina. Antes, tenha em mente, a justiça divina, a ira divina, que no verso 18 diz que desce sobre aqueles injustos e irreverentes, não é como a nossa ira. Nossa ira é simplesmente uma raiva que muitas vezes é infundada. Muitas vezes, quando nos iramos contra o próximo, não tem base, não tem fundamento e não está certo. Nem todo mundo que se ira peca, porque Tiago diz, irai-vos, mas não pequeis. Ok. Mas geralmente erra. Geralmente a raiva obscurece nosso entendimento, nossa capacidade de raciocínio e nós acabamos pecando. Mas a ira, no sentido mais puro, no sentido realmente que não necessariamente equivale a pecado, é essa ira, que é a ira que vem de imaginar. Ou melhor, vamos fazer uma pergunta mais fácil. Qual é o seu próprio filho para cumprir a lei que as pessoas quebraram? Se Cristo não fosse, se matou a nós todos, ele não matou todos os seres humanos. Ele entregou para morrer aquele que não tinha pecado nenhum, para que todos nós, a classificação que coloca daqueles que vão vir o juízo por causa da sua própria injustiça. Que nós não possamos estar atrapalhando que a verdade seja conhecida para as pessoas por causa dos nossos erros. Além disso, além da justiça divina, agora no verso 19, ele fez todo o processo. Ele fez todo o caminho para se tornar conhecidas as pessoas. Só faltava as pessoas o conhecerem, aceitarem o conhecimento que ele estava transmitindo. Só isso. Essa é a declaração central do texto.
enquanto os ímpios vão ser castigados, ou a recusa deles em dar glória a Deus, está lá dizendo que Deus se manifestou a todos. Deus se manifestou a todos. Há 3 maneiras que Deus pode se fazer conhecido. Presta atenção. Há 3 maneiras que Deus pode se fazer conhecido. O comentário bíblico adventista pontuou essas 3. A razão e a consciência individual é uma delas. Seu próprio entendimento. É possível você conhecer parte de Deus. Nós naturalmente fomos dotados. O verso da Bíblia que diz: Deus plantou a eternidade no nosso coração. Nós somos capazes de saber da existência de Deus só por nós mesmos. Deus já se revela pessoalmente a cada um de nós. Além disso, tem as obras criadas, a criação, que é a ênfase desse texto. As coisas que Deus fez, a sua criação. E por fim, a pessoa e obra de Jesus. Há uma progressão. A revelação mais geral que existe é aquela que é individual. É aquela sementinha de eternidade que existe no seu coração, que faz você buscar por algo a mais. Não importa o tipo de gente, não importa se ele nunca teve o contato com a Bíblia, com Deus, ele tem no coração dele uma necessidade de algo a mais. Porque essa é a impressão digital, é a assinatura do nosso autor. Nós buscamos por saber quem nos criou. Nós buscamos por saber por algo a mais, algo maior do que nós mesmos. A outra revelação, não tão geral quanto a consciência individual, é a criação. Você olha para uma flor, olha para um pássaro, olha para uma criança feliz da vida por receber um lenço, e você vê nisso a glória de Deus. E você vê nisso a manifestação da existência divina. Não tem como olhar para isso e dizer, Deus não existe. A Bíblia diz que não tem como fazer isso. Aqueles que tentam, aqueles que fazem isso, a Bíblia fala que, infelizmente, eles estão fazendo um desserviço à sua própria consciência. Nós respeitamos a todos que têm um raciocínio diferente, até aqueles que negam que Deus existe. Mas, infelizmente, é algo que é um desserviço que eles fazem à própria consciência. Por mais que o respeitamos, quem pensa assim, por mais que o amemos, mas não é leal. Não é gratidão da parte dessa pessoa assumir uma coisa dessa, infelizmente. É triste. E Paulo fala disso. E, por fim, a pessoa e obra de Jesus. No caso da pessoa e obra de Jesus, a partir de tudo que Cristo fez, é possível conhecer a Deus perfeitamente. Por nossa consciência, não. Por nossa consciência, a gente conhece um pedaço. Pela natureza, também não. Mas, pela obra de Jesus, é possível conhecer perfeitamente quem é Deus. Se querem conhecer o Pai, é só ver o Filho. Foi o que Jesus falou acerca de Deus. Olha, sendo assim, no verso 20, Paulo fala: por isso os homens são indesculpáveis. Em outras palavras, Paulo disse que os homens não têm motivo nenhum para dizer que não foi possível conhecer a Deus. Essa é a tese de Paulo. Não tem como alguém dizer que não conhece a Deus. Ele pode não admitir as evidências, mas elas estão lá. É isso que Paulo está dizendo. Bom, aí eu pergunto, se todos podem conhecer a Deus, se todos são capazes de enxergar as evidências da existência de Deus, por que nem todos o glorificam? Porque nem todos rendem graças ao Criador de todas as coisas. E aí nós entramos no terceiro aspecto, a recusa em glorificar a Deus. O que acontece no verso 20 e 21 é que eles não glorificaram a Deus nem lhe deram graças. Antes fizeram o quê? A minha versão diz: se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Mas se você for no texto grego, ele na verdade dá a ideia de que essas pessoas tornaram a Deus vão em seus pensamentos. Não só se tornaram nulos, mas tornaram Deus nulo em seus pensamentos. Tornaram Deus como algo vão em seus pensamentos. Eles não fizeram algo que tornasse Deus vão, não. Eles pensaram de forma a tornar
Deus vão. Eles pensaram e assim tiveram seu entendimento obscurecido e perderam a capacidade de compreender. É assim que uma pessoa chega no ponto de não conseguir dar glória a Deus, mesmo vendo tudo o que acontece. É porque o seu entendimento foi obscurecido. É porque ele perdeu a capacidade de compreender por que ele tornou Deus vão em seus pensamentos. Se não tem Deus na mente, tudo o que resta é o verso 22. Verso 22? Isso mesmo. Encontrando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo faz um trocadilho dizendo que eles tentaram ser sábios, mas na verdade se tornaram o contrário de sábio. Insensato, tolo, louco, qualquer coisa. Quem não tem Deus na sua mente, a sabedoria, a maior sabedoria que uma pessoa busque sem Deus é loucura. Assim como o conhecimento de Deus é loucura para aqueles que não o conhecem, a loucura da ressurreição, como Paulo fala, assim como o conhecimento de Deus é loucura para os outros, a sabedoria dos outros é igualmente loucura para nós que sabemos da real fonte da sabedoria. Aqueles que estão lá fora, por mais que eles possam ser sábios, a sabedoria deles não passa de loucura perto da sabedoria que Deus tem a oferecer para cada um de seus filhos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que a verdadeira sabedoria só existe dentro da palavra de Deus. Enfim, o resultado, se eles tornam Deus vão em seus pensamentos, deixam de compreender, se tornam loucos, logo eles fazem uma troca louca. Eles trocam a glória de um Deus imortal para a glória da imagem e semelhança de um homem mortal. Repare essa expressão no verso 23, de que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Essa expressão, imagem e semelhança, te lembra alguma coisa? Te lembra o quê? Imagem e semelhança? A criação do homem. Eles não só trocaram a glória de Deus, eles só não trocaram o Deus imortal por um homem mortal. Não. Eles se colocaram no lugar de Deus, a ponto de fazer para eles mesmos algo, a imagem e semelhança deles mesmos. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O que o homem faz? Cria algo, a imagem e semelhança dele mesmo, da própria criatura. Essa é a troca louca. Eles não só deixam de dar glória a Deus, mas se colocam no lugar de Deus e passam a dar glória a eles mesmos. Por quê? Porque o ser humano clama por algo a mais. O ser humano clama por algo a mais. O ser humano é impossível de viver sem a ideia de que existe um Deus. Ah, e quem diz que não existe? Ele coloca outra coisa no lugar. É uma energia, é uma força, é eles mesmos, mas tem que ficar alguma coisa. Há um buraco no nosso coração, há um buraco no nosso ser que só pode ser preenchido por Deus. E se não tem Deus, ele vai procurar alguma outra coisa que possa encaixar ali. Nosso ser clama por algo a mais. Nós necessitamos de Deus para viver. E o resultado é simplesmente essa expressão estranha do verso 24. Tendo tudo isso em mente, olha agora para o verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, à impureza, pelas concupiscências ou desejos da carne de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Deus os entregou à impureza? Deus os entregou aos erros? Não. É só eles mesmos se colocaram nessa situação. A partir das suas próprias escolhas. Esse foi o destino deles. Paulo apenas está se aproveitando de uma mentalidade hebraica, de que tudo o que acontece é porque Deus permite, logo Deus é responsável. Então Deus teria entregue aqueles homens às suas impurezas. Lembram
do episódio com o faraó, que Deus endureceu o coração de faraó. Lembra disso? Pois é, Deus não endurecia o coração do faraó. O faraó endurecia o seu próprio coração. E apenas, por quê? Por causa da sua escolha em não dar glória a Deus. Olha, essa é simplesmente uma consequência natural das nossas escolhas. Nós voltamos a um paradoxo divino entre o livre-arbítrio e a onipotência, onisciência, onipresença divina. Como que é possível um Deus onipotente existir ao mesmo tempo que o ser humano é verdadeiramente livre? Será que somos verdadeiramente livres? Será que o ser humano é livre de verdade? Bom, depende do que você define por liberdade. Liberdade, presta atenção. Liberdade não é você fazer qualquer coisa que você quiser. Isso não é liberdade. Liberdade é você ter a capacidade de escolher fazer qualquer coisa. Liberdade não é você fazer qualquer coisa. É ter a capacidade de escolher o que fazer. Isso é ser livre. É usar o seu intelecto. A pessoa é verdadeiramente livre quando ela escolhe seguir aquilo que Deus declarou que é o melhor para ela. Isso é uma pessoa livre. É quando ela tem a capacidade de escolher aquilo que é certo. Deus só poderia ser amado de verdade por nós se nós tivéssemos a opção de não amá-lo. Se todos nós só conhecêssemos o bem, só conhecêssemos o amor de Deus e acabou, não seria possível amarmos a Deus de verdade, porque não teríamos outra opção se Deus tivesse nos criado como robôs. E Deus não nos criou como robôs. Ele nos criou com a possibilidade de errar, para que nós pudéssemos amá-lo de verdade. Para que nós pudéssemos verdadeiramente servi-los. Ah, Paulo, então quer dizer que Deus tem essa necessidade de ser amado? Nossa, isso é uma coisa tão humana? Deus tem a necessidade de ser amado? Não. Deus não tem uma necessidade humana de ser amado. Nós fomos dotados por uma necessidade divina de sermos amados. O amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. E isso que nós herdamos dele, é isso que nós precisamos e necessitamos de uns com os outros. Deus não é humano nesse sentido, falho de necessidade do amor dos outros. Nós temos essa partícula divina de precisarmos amar e sermos amados por outras pessoas. Olha, nesse caso, o verso 25, então, é um eco de tudo que já foi dito. Novamente, há uma substituição. Antes, agora, os homens que impediam a verdade no verso 18, agora eles não só impedem, eles transformam. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Não basta atrapalhar agora. Agora eles transformam. Será que isso existe hoje? Tantas mentiras, tantas histórias inventadas, tantas ideologias erradas acerca de Deus, acerca do verdadeiro amor, que as pessoas pregam por aí, dizendo ser a verdade. Não existe verdade. O próprio fato de dizer isso já é uma verdade. Você dizer que não há verdade absoluta, isso já é um absolutismo. E o mundo faz isso. Não, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Isso não existe. A Bíblia não diz que isso existe. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E Deus, e aqui é mostrado que agora não basta as pessoas impedirem a verdade. Eles a tornam em mentira. Lembra que eu falei que o juízo viria sobre os irreverentes? E que é alguém irreverente? Irreverente é alguém que não reverencia, certo? No verso 18 diz que eles eram irreverentes. Agora no verso 25 diz que os irreverentes estão reverenciando e adorando a criatura no lugar do Criador. Olha, Paulo usava da ironia um pouco às vezes também. Como é que os irreverentes, eles não querem reverenciar a Deus? Não é que eles são irreverentes. Eles não querem reverenciar a Deus, mas eles precisam de algo para reverenciar. E nesse caso, se eles não querem Deus, eles escolhem a eles mesmos. E essa é a tristeza do quadro plantado mostrado por Paulo. Concluindo,
Deus, ele torna o desconhecido conhecido a partir do que ele fez. Aquilo que era desconhecido do próprio Deus, ele torna conhecido a partir das suas obras. E ele faz isso para todos. Ninguém pode ter a desculpa de que não conhece a Deus. Deus se faz conhecido a todos, graças a Deus. Crianças, adultos, velhos, não importa onde more, Deus se faz conhecido. Deus, ele faz de tudo. Faz toda a criação. O que Deus faz é tão incrível que o ímpio, o irreverente, até nota a criação. Mas em vez de notar a criação e olhar para o Criador, ele simplesmente mantém o olhar na criação. Em vez de olhar para a glória da criação, que é a glória transmitida de Deus, ele simplesmente fica na aplicação do princípio. Quantas vezes nós nos detemos mais na aplicação dos princípios do que nos princípios? O que são princípios? Princípios são premissas imutáveis, atemporais, independente do contexto, independente da situação, deve ser assim e pronto. Não matar é um princípio. Adorar a Deus é um princípio. Lembrar do sábado para santificar é um princípio. Isso não vai mudar em hipótese alguma. Isso são princípios que devem estar na nossa mente o tempo inteiro para que possamos diferenciar entre uma aplicação do princípio e o verdadeiro princípio. É esse o ponto falho dessas pessoas. Eles olharam para a criação e acharam que a glória da criação era o princípio, sendo que o princípio estava no próprio Deus. Todo o erro começa no simples fato deles tornarem Deus vão em seus pensamentos. Como que eles foram capazes de contemplar a maravilha de um pássaro, a maravilha dos mares, das florestas, da natureza maravilhosa e não foram capazes de reconhecer a mão de Deus? Porque antes tornaram a Deus vão em seus pensamentos. Nós podemos contemplar a maior maravilha do mundo. Nós podemos contemplar o sermão mais eloquente que alguém possa pregar. Mas se nós antes tornamos a Deus vão nos nossos pensamentos, de nada adianta. Se nós não tirarmos um tempo, todo dia, para estudar a Bíblia, estudar a lição, orar e tirar um tempo para trabalhar, para falar de Deus a outras pessoas, nós tornamos Deus vão em nossos pensamentos. O pecado não começa no adultério. O pecado não começa no roubo. O pecado não começa nem numa mentira. O pecado começa quando você torna Deus e a verdade da Bíblia vã em seus pensamentos. Cuidemos com nossos pensamentos. Cuidando com aquilo que a gente está pensando. Nunca foi tão verdade a ideia de que a boca fala do que o coração está cheio. Cuide daquilo que enche o seu coração, que enche o seu intelecto. E por fim, o que nós sabemos? Se depois de tudo isso que as pessoas fazem, olham para a glória da criação e acham que tem que adorar ela, porque antes obscureceram a sua mente, tornando Deus vão em seus pensamentos, e caem em tragédia, Deus não pode ser responsável por isso. Deus não pode ser culpado por isso. A responsabilidade é inteiramente nossa. No momento que nós pecamos e sofremos pelos nossos erros, não podemos simplesmente jogar nossa culpa para Deus. Existe o mal, ele pode dividir essa culpa com a gente, até porque ele é a fonte de todo mal, mas não podemos nos esquivar da nossa própria responsabilidade. Pense na sua responsabilidade de escolher corretamente aquilo que Deus propõe, para assim você ter uma vida de sucesso. Queria finalizar contando uma história. Existia um filósofo, um poeta grego, da ilha de Creta, chamado Epimênides. Epimênides, uma vez, ele foi chamado para uma situação um pouco complicada. Em Atenas, o povo estava sofrendo por causa de uma praga, que estava acabando com toda a cidade.
Então Epimênides foi chamado para fazer algum tipo de ritual para que aquela praga parasse. E ouviram falar de que Epimênides era alguém diferente. Epimênides chegou e perguntaram para ele para que Deus ele iria orar, o que ele ia fazer. E ele propôs um desafio. Peguem algumas ovelhas famintas. Estava na praga, não tinha muita comida, não foi difícil de achar ovelha com fome. Pegue algumas ovelhas com fome e leve para o alto de algum monte que ainda tenha alguma erva fresca. E lá vocês vão ver o que vai acontecer. Pegaram algumas ovelhas que estavam com muita fome, levaram para esse monte para ver o que iria acontecer. Epimênides então falou: as ovelhas aqui que não comerem da grama, simplesmente deitarem e não quiserem comer da grama, essas ovelhas vão ser sacrificadas para que a praga pare. Mas ele não falou para quem seria sacrificado. Então, levou as ovelhas. Em algum momento, as ovelhas, algumas começaram a comer, outras pararam e simplesmente deitaram do nada. Ovelha com fome e não quis comer da grama, deitou. Tá bom. Então, depois dessas algumas que deitaram, elas foram sacrificadas e a praga misteriosamente cessou. Quando perguntaram a Epimênides a que Deus eles deveriam cultuar, a que Deus eles deveriam agradecer pela bênção da praga ter cessado, Epimênides falou: o Deus a quem eu sirvo, ele não tem figura, ele não tem nem nome. Então, se vocês querem fazer um altar, façam um altar escrito: ao Deus desconhecido. Muito tempo depois, Paulo, quando vai pregar em Atenas, ele vê vários altares para vários deuses e vê um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ele vira para o altar e diz: é esse Deus desconhecido que eu vim pregar. E muitos se converteram com a mensagem de Paulo. Imagine, um poeta grego, não cristão, viveu antes de Cristo. E Deus usou essa pessoa para falar de alguém que ele nem conhecia, para logo depois ser uma ponte incrível para que Paulo pudesse introduzir a Deus, o verdadeiro Deus, para aquelas pessoas. Nós agradecemos a Deus por sua revelação ser literalmente para todos. Qualquer pessoa é capaz de conhecer a Deus. Qualquer pessoa. Além disso, meu apelo para você hoje, tenha em mente 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por favor, não deixe que Deus se torne vão nos seus pensamentos. Não permita que Deus se torne apenas mais um pensamento na sua cabeça. Deixe que Ele realize uma verdadeira transformação na sua vida. Medite na sua palavra com a sedenta vontade de aprender e de pegar aquilo que você está aprendendo e colocar em prática na sua vida. A Bíblia, Deus só pode fazer transformação na sua vida se você quiser que Ele faça essa transformação na sua vida. Se você estiver disposto a abrir mão daquilo que impede que a verdade seja conhecida, para então contemplar a verdadeira glória de Deus. E eu quero hoje convidar você a contemplar a fonte da verdadeira vida, o autor da nossa fé. Pegue a sua palavra, pegue a Bíblia, olhe para o que está nela, leia, coma o que está escrito, faça com que isso faça parte da sua vida. Contemple, passe tempo contemplando a imagem daquele que te criou, a imagem do autor da nossa fé. Eu vou cantar uma música nesse momento que fala daquele que começou tudo isso, daquele que é o autor e consumador da nossa fé, o único que devemos dar glória a Deus, o único que devemos render adoração. Enquanto eu estiver cantando essa música e você sentir o desejo de renovar a sua vida com Cristo, de renovar a sua vida espiritual para contemplar a glória de Deus, eu queria que você se colocasse em pé. Durante eu estivesse cantando, se você sentir o desejo de entregar mais uma vez a sua vida nos pés de Deus, contemplando e seguindo
para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto você estiver cantando e sentir esse desejo de contemplar a Deus constantemente, fique em pé, que no final faremos oração. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Pode cantar. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. O Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Imaginem, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Ele voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, ao autor da minha fé. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou, emanando vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaro: Deus é amor. Glória ao Senhor. Cante. Glória ao Senhor. Mais uma vez. Glória ao Senhor. A quem? Fé.
único autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Tenha sempre em mente que o nosso único propósito de vida é viver para a honra e para a glória de Deus. Não permita, em nenhum momento, pelo amor de Deus, não deixe que os assuntos da Bíblia, não deixe que a teologia, que Deus se torne apenas mais uma coisa que você tem consciência na sua mente. Se tudo que eu fiz ou falei até agora, você não ouviu nada, ouça isso. Não deixe que a mensagem divina da salvação se torne apenas mais uma coisa na sua vida. Viva a cada dia, dando glória a Deus, almejando esse grandioso dia onde todos nós subiremos para passar 1000 anos no céu e depois eternidade na nova terra. Quantos aqui desejam constantemente render graças e glória a Deus, manifestada através da sua palavra, contemplando a Bíblia, estudando, se detendo em cada detalhe e assim render glória a Deus durante toda a sua vida? Quantos têm esse desejo no seu coração? Eu quero ver as mãos. Deus seja louvado pela sua decisão. Do jeito que ainda está, ore comigo. Querido Deus, Senhor, estamos aqui com as mãos erguidas, porque hoje nós escolhemos que vamos dar glória ao Senhor com toda a nossa vida. Os seus filhos se levantaram, não por impulso, não porque é tudo muito bonito, é tudo muito empolgante, mas porque eles escolheram servir ao Senhor por toda a vida. Senhor, nós agradecemos pela existência que o Senhor nos tem nos dado até hoje e pedimos que Tua presença nunca aparte da nossa vida. Que o Senhor sempre esteja conosco, que o Senhor continue deixando que a nossa mente continue se encantando pelas Tuas coisas. Por favor, Senhor, nos proteja. Não permita que tornemos os Teus assuntos vão em nossa mente. Coordena o nosso coração. Seja o dono da nossa vida, o autor da nossa fé. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um aqui.